Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Você já deve ter ouvido essa frase do poeta inglês William Shakespeare em algum lugar, não é? A frase não deixa de ser verdadeira. No entanto, há alguns mistérios, aqui da Terra mesmo, que só são misteriosos até a gente usar a nossa capacidade de atenção e dedução. Como, por exemplo, calcular a área de figuras planas. Como a desses dois terrenos aqui, que são polígonos. Na teleaula de hoje, você vai ver como se decifra esse mistério para geômetra nenhum botar defeito. Polígonos são figuras planas fechadas. Um terreno, o piso de um cômodo, uma peça de quebra-cabeça são exemplos de polígonos. Agora, se você quiser saber por que é tão importante saber calcular a área de um polígono, é só acompanhar a teleaula de hoje que nós vamos ver como o cálculo da área pode economizar tacos de madeira. A maneira de deduzir fórmulas que facilitam o cálculo das áreas. Do que trata a regra de soma e subtração de áreas. Você está preparado para trocar tudo isso em miúdos? Então, mãos à obra! Que isso, Zeca? Ah, isso aqui é o que sobrou dos tacos do piso que eu fiz hoje. Olha só, eu vinha vindo assim. Certo. Só que aí, os tacos inteiros não cabiam nesse canto. Aí eu tive que serrar. E quantos tacos você usou para fazer esse canto, Zeca? 1, 2, 3, 4, 5. Foram 5 tacos, seu Joaquim. E você acha mesmo, Zeca, que eram necessários 5 tacos para cobrir esse pedaço de piso? O Zeca precisava mesmo de 5 tacos para cobrir aquele pedaço de piso? Ou o Zeca poderia ter economizado o gasto de tacos? Se podia, de quantos tacos ele precisaria afinal? Enquanto você pensa nisso, vamos ver outro problema que tem tudo a ver com o do Zeca. Tanto o problema do Zeca quanto o meu tem o mesmo assunto, área. Você se lembra o que quer dizer área? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Claro que eu me lembro do que é área. É um número de quadradinhos de área unitária que cabem dentro de uma figura. Quer ver? Esta foto 3x4, por exemplo. Trata-se de um retângulo de 3 centímetros de base por 4 centímetros de altura. Se eu fizer uma linha subir da extremidade de cada centímetro da base e outras linhas atravessarem a figura da extremidade de cada centímetro da altura, vou contar 12 quadradinhos iguais, ou seja, 12 centímetros quadrados. 12 centímetros quadrados é a área desta foto. Tem uma maneira mais fácil do que contar quadradinhos? Tem. É só multiplicar os 3 centímetros da base pelos 4 centímetros da altura. Dá 12 também. Portanto, a fórmula para eu calcular a área de um retângulo fica assim. A área do retângulo é igual à base vezes a altura. Estamos resolvidos sobre o que é e como se calcula uma área? Então, vamos lá. No meu caso, eu queria saber qual era o maior entre 2 terrenos que me interessam nesse loteamento. Acontece que os 2 terrenos tinham formas diferentes. O terreno Y tinha a forma de um retângulo. O terreno Z é um trapézio retângulo. Meu primeiro passo foi calcular a área do terreno Y, que é mais fácil. Como eu tenho as medidas em metros, a área será em metros quadrados, certo? A área igual a base vezes a altura. Substituídas pelas medidas do terreno, eu vou ter 22 metros vezes 20 metros é igual a 440 metros quadrados. Portanto, a área do primeiro terreno é de 440 metros quadrados.
Isso quer dizer que cabem 440 metros quadrados dentro de um terreno de 22 metros de base por 20 metros de altura. Agora, eu quero saber a área do terreno Z, que é um trapézio retângulo. Vamos ver como é isso. Como você pode ver aí, eu tenho duas medidas de base. Uma é de 26 metros, a outra é de 20 metros. Assim não dá. Eu preciso de uma base média para trabalhar. Se eu juntar ao trapézio retângulo que eu tenho outro trapézio retângulo igual, só que invertido, eu posso ver melhor essa base média. A linha D mede 20 metros. A linha B mede 26. Eu somo as duas, tiro a média aritmética, que é 20 mais 26 dividido por 2, e a minha fórmula fica assim. A área de Z é igual a 18 vezes 20 mais 26 dividido por 2, que dá 23. Quer dizer, 18 vezes 23, que é igual a 414 metros quadrados, e esta é a área do terreno Z. A área de um trapézio retângulo é igual a altura vezes base média. Portanto, eu vou ficar com o terreno Y, que é maior e muito mais fácil de construir. Não importa que a frente do terreno Z seja maior. Além disso, como os dois terrenos custam o mesmo preço, comprando o Y, eu faço uma bela economia. Viu só? Calcular as áreas dos terrenos acabou resultando numa bela economia. E falando nisso, vamos voltar ao problema dos tacos, que era justamente uma questão de economia. Veja só, Zeca, o seu problema era que os tacos inteiros tinham uma área maior do que a que faltava cobrir. Em vez de pegar tacos novos e serrar, você podia pegar o que sobrou deste taco E aqui e colocar no lugar desse taco C aqui. E as partes A e B podem muito bem vir do mesmo taco, assim. E ainda sobra 1/3 dele. Tudo bem, seu Joaquim, mas essa parte D aqui não vai sair de nenhum dos dois tacos que o senhor usou, porque ela é mais comprida do que o resto que sobrou. Então, a gente vai ter que usar outro taco. Vá lá que seja. Mas do meu jeito, quantos tacos foram usados? 1, 2, 3. O senhor usou 3 tacos. Sempre é menos do que os 5 que você usou, certo? Eu fiz uma economia ou não fiz? Como Joaquim provou por A mais B a economia que Zeca poderia ter feito, o Zeca resolveu partir para o treino. Decidiu usar seu tempo livre para calcular áreas e nunca mais ser pego por Joaquim. Só que ele não tinha tanta prática assim. Base vezes altura, base vezes altura. Eu vou fazer um retângulo, medir e multiplicar. Vamos ver. Ué, esse retângulo não tá com cara de retângulo. Seu Joaquim! Fala, Zeca. Esse retângulo escorregou. E agora, como é que eu faço para calcular a área? Então, você acabou de fazer um paralelogramo. Paralelogramo é uma figura que tem os lados opostos paralelos. E a diferença entre o paralelogramo e o retângulo está onde? Para mim, está no nome. Já sei, seu Joaquim. Está no nome mesmo. O retângulo tem os ângulos retos, quer dizer, 90 graus. E este paralelogramo, deixe-me ver. Tem ângulos de 120 graus e 60 graus. Começou bem. Agora me diga, como é que você vai fazer para calcular a área dessa figura? Bem, no meu entender, é só transformar esse paralelogramo num retângulo. Assim não dá. Então eu vou ter que fazer a mesma coisa que o Expedito fez para medir os terrenos. Desenhar. Se eu fizer 2 linhas retas descerem dos ângulos de cima da figura, eu obtenho uma nova linha para a altura, que vou chamar de H. Pronto, formei 4 ângulos retos. Dá pra ver que o que eu perdi deste lado aqui, na base, eu ganhei deste lado aqui.
E já que minha nova figura é um retângulo, a área é igual a base vezes a altura. O meu paralelogramo tem 20 centímetros de base por 7 centímetros de altura. A fórmula é assim: área do paralelogramo igual a base vezes altura. Ou seja, neste exemplo, 20 vezes 7, que é igual a 140 centímetros quadrados. Isso me lembra uma coisa. Que foi agora, Zeca? Eu me encafifei quando nós resolvemos aquele problema dos tacos. Eu queria só ver uma coisa. Nós tivemos que cortar um terceiro taco para completar o piso. E fizemos este triângulo, certo? Eu queria saber se a gente precisasse calcular a área do triângulo. Base vezes altura só não dá, né? Não. E você tem alguma ideia? Se eu pegar um outro triângulo igual a este... Tá aí, seu Joaquim. Montei um paralelogramo com dois triângulos iguais. A área do paralelogramo é igual a base vezes a altura, não é? Mas aí você não vai estar calculando a área do triângulo. Você vai saber a área do paralelogramo. Sei. Só que como eu tenho dois triângulos iguais, para saber a área de um, é só dividir o resultado por 2. Daí eu posso dizer que a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Ou seja, B é a base e H é a altura. A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Agora ninguém mais me segura, seu Joaquim. Seu Joaquim? Vamos ver se ninguém segura mesmo. Veja essas figuras. Você sabe como é o nome delas? Sei. São polígonos, figuras de vários lados. E você seria capaz de me dizer qual das duas tem a área maior? Olha, eu vou dar uma saidinha e você tenta resolver isso, tá bom? Se você conseguir, você vai até o bar da esquina se encontrar comigo que eu te pago uma média com pão e manteiga, tá bom? O que eu deduzi de tudo isso que o seu Joaquim disse foi o seguinte: quando a figura é muito complicada para calcular a área, a solução é transformar essa figura em outras, mais simples. Mas quais seriam as figuras mais simples aqui? Retângulos? Depois de tudo que nós vimos aqui, será que você seria capaz de dar uma ajuda ao Zeca? O que ele teria que fazer para calcular as áreas dos polígonos? Cortar tudo em retângulos? Ou você vê alguma figura mais fácil de formar ali? Consegui, seu Joaquim, consegui. Veja só. Triângulos. Eu consegui cortar os polígonos em triângulos. Agora só falta medir e calcular a área de cada triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Daí é só somar as áreas destes 4 triângulos que vão dar a área total deste primeiro polígono. E as áreas destes outros 3 triângulos que vão dar a área total deste outro polígono também. E aí, é isso mesmo? É isso mesmo, tá certíssimo. Todo polígono pode ser dividido em triângulos. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós aprendemos a calcular a área dos diversos polígonos através da remontagem de peças, como num quebra-cabeça. Vimos que a fórmula básica para calcular a área de paralelogramos é base vezes altura, e que essa fórmula também vale para calcular a área de um trapézio, desde que determinemos a média aritmética de suas bases. No caso do triângulo, a fórmula é base vezes altura dividido por 2, e que todo polígono pode ser dividido em triângulos. Daí é só calcular as áreas e somar. Eu estava aqui pensando, esse guardanapo está dobrado em triângulo, certo? Desdobrando, ele vira um quadrado. Agora me diga, como é que eu faço para esse triângulo virar um retângulo? Ah, por hoje chega, a aula acabou. Mas se você ficou curioso com esse novo desafio, dê uma olhada no seu livro do telecurso. Tá tudo lá. E até a próxima!